Ok, turma, voltei. Então, como eu havia falado para vocês, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns fundamentos que já foram comentados, né, durante a aula anterior, mas é importante a gente agora dar alguns detalhes, tá bom? Primeira coisa que eu coloquei aqui para chamar a atenção de vocês é assim, é umas dicas, tá? As regras para construção de algoritmo. Isso aqui serve para qualquer momento da vida que vocês estiverem fazendo programação. É importante que vocês, de repente, antes de vocês estarem na frente do editor, onde vocês já vão colocar lá o programa na linguagem que vocês estejam executando, é importante que vocês saibam com muita clareza, né, e objetividade a sequência de instrução que tem que ser executada. Então, a gente colocou aqui uma regrinha, né, para caso vocês queiram fazer primeiro no papel, na língua portuguesa mesmo, o algoritmo de vocês, organizando as ideias, para depois passar para a linguagem de programação. Então, aqui eu coloquei, ó, para escrever um algoritmo, precisamos descrever a sequência de instruções de maneira simples e objetiva. Para isso, utilizamos algumas técnicas. Usar somente um verbo por frase, né, de preferência verbos no infinitivo, né, verbo aí para dar ação, né, na forma imperativa. Imaginar que você está desenvolvendo algoritmos para pessoas que não trabalham com informática. Usar frases curtas e simples, ser objetivo e procurar usar palavras que não tenham sentido dúbio. Então, isso aí é para, de repente, se vocês para vocês se organizarem, de repente, se for para passar alguma instrução de um algoritmo para alguém executar, tá bom? Aqui a gente tem, ó, após a elaboração do algoritmo e a construção do fluxograma correspondente, deve ser criado o programa que nada mais é do que a codificação do problema numa linguagem inteligível ao computador. Então, a gente tem um exemplo aqui de uma expressão matemática, né? Z igual a x mais y, onde x e y são definidos pelo usuário. Então, aqui a gente tem um algoritmo, né? Organizando primeiramente a ideia dele, ó, olha só, o algoritmo ele tem o início, aí começa. Você vai precisar declarar as variáveis x, y, z, né? Então, novamente, né? A gente vai falar mais na frente também sobre isso, mas novamente, o que que é variável? Variável é um espaço de memória. Você reserva um espaço na memória da máquina para guardar uma determinada informação, um determinado dado, né? E aí esse espaço ele tem que receber um nome. Você tem que dar uma etiqueta para ele, para a máquina enxergar, é ali que eu tenho que colocar essa informação, é ali que eu tenho que colocar. Então, para isso, você tem que dizer para a máquina quem são essas variáveis, você dá nome para elas. E aí, no caso, para o problema que a gente está vendo aqui, a gente vai precisar dar nomes, né, para a variável x, y, z. E detalhe, dar nome também, declarar a variável, é dizer que tipo de variáveis são essas, ou seja, que tipo de dado é esse. Porque o dado do tipo inteiro não vai poder ficar no mesmo lugar de um dado, por exemplo, do tipo real. Ou melhor, dizendo, de um dado do tipo caractere. Então, é importante a gente entender que declarar variável é dizer para a máquina aonde vai ficar, né? Então, aí você dá um nome para a etiqueta e que tipo de dado é esse. Iniciar a variável significa você pode inicializar ela, né? Ela vai partir dessa informação aqui. No caso, a gente está dizendo que todas as três estão iguais a zero. Pedir para o usuário digitar o valor de X. Então, você vai dizer para o usuário, né? Para digitar um determinado valor. Então, aqui, usando lá, pegando lá o que a gente viu anteriormente, né? Você vai pedir colocando lá naquela função escreva. Usuário, digite o valor de X. Aí o usuário vai ter que te retornar o valor de X. Mas como é que ele vai te retornar esse valor? Quando ele digitar, a máquina precisa capturar esse valor, ela precisa ler esse valor. Então, em seguida, você vai ter que usar a outra função, que é a função de leia, né, para capturar o valor dessa variável. Então, aqui no caso, ele vai ler a variável x. Pedir para o usuário digitar o valor y, a mesma coisa. Usar a função escreva lá e pedir para ele ler
né, a variável y. Calcular a expressão z igual a x mais y. Então, a máquina vai calcular, ela vai pegar, abrir a gaveta lá, qual é o valor de x que foi digitado? Abrir a gaveta, qual é o valor de y? Aí ela vai somar o valor de x com o valor de y. E aí você vai pedir para ser mostrado o resultado, ou seja, você vai escrever, imprimir na tela, pedir para ser impresso na tela o resultado do valor de z. E aí finaliza o programa. Esse programa aqui, ele está sendo representado também utilizando o fluxograma, porque alguns programas eles podem ser representados através de fluxograma, tá? Então, você tem aí alguns símbolos de fluxograma, né, apresentados para vocês. Aqui você tem o processo, entrada, saída, né, input, output, tomada de decisão, início do programa, perdão, início do programa, fim do programa, tem os fluxos, e aqui no programa que a gente está tratando, né, início. Aí ele está dizendo aqui que você está declarando as variáveis que você vai usar, x, y, z. Aqui você está inicializando elas, né? Aí você vai pedir para entrar com alguma informação e executar a leitura, no caso aqui a variável x. Entrada da variável y, né? Ou seja, o usuário está entrando com essas informações. Aí está havendo processamento dessa informação que está sendo armazenada em Z e Z vai sair, ó, a saída em Z. E aí finalizou o programa. É importante que vocês tentem fazer esse programa que a gente apresentou aqui lá no Portugal Studio. Da mesma forma que ele está sendo colocado aqui, eu queria que vocês tentassem resolver ele, tá bom? Lá no Portugal Studio, para a gente poder entender todo esse processamento, né, de informação, desde o início e desde o fim, perdão. Importante destacar que a gente está, nesse primeiro momento, treinando, né, o processo de lógica de programação de vocês, para que daqui a pouco a gente pegue essas informações que vocês treinaram aí e já aplique, né, utilizando a linguagem de programação para o sistema embarcado, tá bom? Então, eu gostaria que vocês fizessem esse mesmo programinha lá no Portugal Studio, tá bom, turma? Na próxima aula, a gente vai falar mais detalhes sobre esse processo de dados, de variáveis, tá? Dentro da linguagem C, tá bom? Até a próxima aula.